4h30? Tá. Eu vou avisar no grupo aqui então. Tá. Você puxa o ar e entra um pano na frente. Na foto, tá? Tá, tá ótimo. Não, assim, tá bom. Isso que o cara está criticando foi uma especulação. Fez o direito. O resultado final é isso. Eu perdi na especulação e eles iam lançar. Porque eu fiz muito. Alguns não vai repetir um segundo 500 milhões gerado por escola. Devido ao suposto lucro, vamos falar, cogitado essa parte é verdade. Entendeu? Ele está com valorização, ela é descontada. Não interessa. Dinheiro vai lá. Lógico. O cara protesta aqui, fala que a lei falhou em cumprir a justiça. Tudo o cara quer torcer, né? Não opinião de um autor, né? Um cara só, entendeu? O Banco Central aumentou para o governo federal uma de 500 bi de lucro no câmbio que fez nessa brincadeira de subir da dólar e a queda dele. Caiu muito nessa chama-se Dizendo foi que não houve essa greve. O governo investiu jogou quanto? Vai ganhar 20 jogando. Os dois Foi caindo e foi essa brincadeira fez o que o cara fala aqui é o seguinte, que só vai saber quando realmente fechar o semestre. É isso que ele fala. A real resultado é quando fechar o semestre. Ele fala prematuro. Porque ainda tem compra e venda a ser feita. Sim. a primeira geração da adolescência, Aqui, ó. Sabe bem, não tem como não. Como eu falou, né? Lá atrás, né? Homem de ferro, né? Quando é um partido contrário, mesmo que ele faça coisas boas, é tão antigo quanto a política. Margaret Thatcher resumiu unicamente o espírito da coisa quando disse: se os meus críticos me vissem andando sobre o Tâmisa, que é o rio lá da Inglaterra, diriam que é porque não sei nadar.
conforme nós anunciamos, 16 horas, mas estamos aqui 16h30, dando início, levando a palavra de Deus até você. Eu queria apresentar nosso convidado de hoje, nossos professores. Está aqui o nosso professor Flávio, logo mais estará ministrando o primeiro tópico dessa escola bíblica, professor Sérgio Dubriski e professor Cariús. É uma honra ter vocês aqui, e o nosso irmão Milton, que esse irmão sempre nos ajudando aqui nessa escola bíblica, juntamente com toda a nossa equipe aí de transmissão, e nós agradecemos aí a todos. Nesse momento aqui nós vamos fazer uma oração, em seguida o nosso irmão Milton está lá louvando a Deus com um hino, amém? Sérgio Dubriski vai levar o Senhor em oração. A paz do Senhor, queridos irmãos, uma boa tarde. Este domingo especial, mais uma nossa aula de EBD. Convido você aí no seu lar, encurvarem as suas cabeças, e nós vamos pedir que Deus nos dê uma tarde abençoada na sua palavra, essa imersão na sua palavra, amém? Senhor Jesus, nós te damos graças pela oportunidade de estarmos na tua presença, para aprendermos e nos edificarmos na palavra de Deus. Isto para nós é um privilégio imensurável. Estamos aqui reunidos e online, juntamente com a igreja, amigos, nessa tarde especial. Senhor, faze-te presente em nossos corações e que flua a sabedoria que vem de ti, Senhor, não o nosso conhecimento, mas a sabedoria que vem do céu, e que ela flua para os nossos corações e para os corações de todos aqueles que estiverem conectados. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso irmão Milton. Graças a Deus. Eu também desejo cumprimentar a todos os irmãos com esta maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom estarmos aqui uma vez mais para aprendermos mais uma porção da sua maravilhosa palavra. Eu quero convidar os irmãos para nós estarmos neste momento adorando ao Senhor Jesus com o hino da nossa harpa cristã, hino de número 577. É um dos hinos sugeridos pela nossa lição de hoje, que ela fala sobre a intercessão pelos Efésios. Então é um hino bem propício, pois estaremos tratando do assunto da oração nesta tarde. 577. Vamos adorar ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares
deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Agora nós já vamos ouvir o primeiro tópico dessa lição com o nosso professor Flávio. Gostaria de saudar a todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor, os irmãos que estão em casa assistindo essa transmissão. Tenho o nosso abraço. Estamos aqui nessa mesa aqui abençoada, professor Cariús, professor Sérgio. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10 da nossa revista, dia 7 de junho de 2020. O título: A Intercessão pelos Efésios. Textuário está em Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Verdade prática: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Leitura bíblica em classe, está no capítulo 3 de Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao 21. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder do seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder em que nos opera. A essa glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esse tema é um tema extremamente atual, extremamente necessário nos dias que estamos passando. A oração, ela é uma coisa que tem que estar presente na vida do crente todos os dias. No Salmo de número 46:1 diz que Deus é nosso socorro presente na angústia. Nós estamos vivendo os dias de tribulação e nada
nós devemos deixar de fazer a não ser a orar, irmãos. A igreja está precisando de orar, estamos precisando buscar a Deus. Quando a gente fala em oração, irmãos, no Novo Testamento, a gente fala do próprio Jesus. Jesus, quando ele iniciou o seu ministério terreno, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, vai falar que Jesus começou já em oração, em jejum. O apóstolo Paulo, quando ele iniciou também o seu ministério, lá no livro de Atos capítulo 9, quando ele teve encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele ficou por 3 dias sem comer e sem beber, né? E também ficou cego por 3 dias, quando Deus fala a Ananias e diz assim: levanta-te, vai à rua direita e pergunta à casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Então, irmãos, o ministério de Paulo já começa já em oração. O hino 296 da nossa harpa é um hino abençoado que fala sobre oração. A Bíblia, a nossa harpa cristã, diz ali que Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória no manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar em fervente oração, né? Quando a noite chegar, quando o mal me cercar, quero estar em constante oração. Então, irmãos, é extremamente necessário à igreja nos dias atuais a oração. Hoje nós vamos estudar um tipo de oração chamada intercessão. A oração ela é dividida em várias partes, né? Existe a oração de louvor, a oração de ação de graça, a oração de súplicas e a oração de intercessão, né? Quando o apóstolo Paulo, ele escreve aos irmãos em Éfeso, irmão, no capítulo 1, versículo 3, a gente já estudou a primeira oração de Paulo, quando ele começa a bendizer o nome do Senhor. Ali foi uma oração de louvor, uma oração de ação de graça a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo. E essa oração, irmãos, ele eleva o seu pensamento a Deus de forma vertical, porque ele enaltece a Deus pelas bênçãos espirituais e agradece ao Senhor por nos fazer participante da herança e nos coloca em posição de filhos e como co-herdeiro de Cristo. Foi bem estudado, a gente falou sobre isso aí. Então, irmãos, essa oração de louvor e de ação de graça é uma oração vertical, a qual você reconhece Deus como seu ajudador, como Deus, como seu refúgio, a fortaleza, socorro na angústia. Então o apóstolo Paulo, irmãos, nessa oração, nessa primeira oração, no capítulo 1, mostra que o apóstolo Paulo tinha uma comunhão com Deus, ele tinha uma intimidade com Deus, ele tinha uma entrega, ele tinha um reconhecimento que Deus é o mantenedor da nossa vida. Somente Deus, irmãos, ele pode, aleluia, nós podemos nos endereçar em oração, buscar o Senhor, porque Ele está conosco, aleluias. Então, quando a gente começa a falar em oração, irmãos, eu preparei o texto aqui no capítulo 22 de Mateus, quando Jesus fala dos 2 mandamentos. E é interessante, irmãos, que quando a gente fala de comunhão com o Senhor, esses mandamentos aqui, que são repetidos, que eles são do Antigo Testamento, é repetido por Jesus. Ele fala primeiramente da oração, a qual nós endereçamos a Deus, a oração de louvor, de ação de graça e de súplica. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o pensamento. Esse é o primeiro grande mandamento, está lá em Mateus 22 e 37. Então nessa oração, você reconhece o Senhor como Deus da sua vida. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então quando o crente, irmãos, ele vai orar, ele vai buscar o Senhor, ele tem que se entregar a Deus, sabendo que o Senhor pode solucionar os problemas, que o Senhor é o dono da vida, aleluias. A palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam, que são chamados por Deus, né? Nessa segunda oração, a qual nós vamos estudar hoje, é a oração de intercessão, chamada oração intercessória. Oração intercessória, irmão, quando você leva a Deus a necessidade do seu próximo, você pede a Deus a favor do seu irmão, ou um irmão enfermo, ou um irmão que esteja passando necessidade. Nós oramos pelo país, pelo presidente, pelas autoridades constituídas, né?
Aqui no nosso culto tradicional, logo após os hinos da harpa, a igreja levanta um clamor a Deus, uma oração intercessória, a qual é apresentado os pedidos de oração da igreja. Então, irmãos, é uma oração intercessória extremamente importante, porque muitos irmãos nossos estão lá nos hospitais, passando necessidade, passando problemas difíceis de saúde, irmãos, e a igreja do Senhor tem o dever de orar, de clamar ao Senhor em forma de intercessão. Isso, irmãos, mostra o amor nosso ao nosso próximo, que é o segundo mandamento do Senhor, que Ele falou, o segundo mandamento é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 39, amar o próximo como a ti mesmo. Então, o que você deseja para você, você deve desejar também para o seu próximo. Você quer ser abençoado, o seu próximo também deve ser abençoado. Se você quer ter uma boa saúde, você tem que orar para o teu irmão, para que tenha saúde também, né? O apóstolo Paulo, irmãos, ele faz essa oração intercessória, porque quando ele começa a falar aos irmãos, ele deseja que os irmãos estejam bem, que vai bem, que a sua alma esteja bem, que a sua saúde esteja bem. Paulo pede a Deus que a fé e o amor de Deus esteja presente na vida dos irmãos em Éfeso. Ele fala da fé, ele fala do amor, que vai ser o segundo tópico. O professor Sérgio vai falar esse tópico sobre o amor de Deus. Lá no livro de Filipenses, capítulo 2, a carta de Filipenses também é uma carta irmã de Efésios, né? Diz assim, completai, capítulo 2, versículo 2, completai a minha alegria, para que sintais o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então aqui, irmãos, fala de comunhão, fala de nós estarmos numa mesma fé, na presença do Senhor. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, diz que o amor de Deus, irmãos, está derramado, não no meu coração. Ali ele usa na terceira pessoa, o amor de Deus está derramado em nosso coração. Então, irmãos, vai falar de comunhão. A oração intercessória é bíblica e foi praticada por próprio Cristo. Na oração sacerdotal, em João capítulo 17, ali Jesus, irmãos, ele faz a oração sacerdotal em 3 tópicos diferentes. Primeiro, ele ora por si mesmo. No versículo 1 de João 17, diz assim: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho glorifique a ti, né? Ele faz uma oração. Daí de repente, Jesus também ele ora pelos seus discípulos, oração intercessória. Diz assim, versículo 11: Já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Está falando dos discípulos, para que sejam um como nós somos um. Estando com eles no mundo, guardava o teu nome. Tenho guardado aquele que tu me deste. E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Oração intercessória de Jesus pelos seus discípulos. E ele termina a oração sacerdotal, irmãos, falando também, orando pela igreja, que viria posteriormente, as almas que aceitariam Jesus, as almas que viriam ao conhecimento da verdade. Lá no versículo de número 20, diz assim: eu não rogo somente por esses, falando dos discípulos, mas também aqueles que por sua palavra hão de crer em mim. É maravilhoso, irmãos, essa oração sacerdotal, ela é muito interessante, irmãos, porque vê aqui o exemplo de Jesus orando pelos seus discípulos e pela igreja. Na cruz do Calvário, irmãos, Jesus demonstrou amor ao pecador. Ele roga ao Pai, lá em Lucas 23, 34, quando aquelas pessoas crucificaram Jesus, e crucifica Jesus, né? E Jesus pede ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus faz uma oração intercessória pedindo para que Deus não considerasse, né, aquela afronta. Fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O ponto 1 da nossa lição fala assim: corroborados com o amor do Espírito. A palavra corroborar significa dar ou adquirir força, fortalecer. Então, fortalecidos com o poder do Espírito Santo. A oração, irmãos, ela deve ser acompanhada nas 3 pessoas da Trindade, né? Você ora ao Pai em nome de Jesus,
E o Espírito Santo, irmãos, ele está intercedendo ao Pai para que nós oremos corretamente, né? A gente vai ver isso aí. O Espírito, irmãos, é o Paracleto. O que é o Paracleto? É aquele que consola, que conforta, aquele que encoraja e reanima, aquele que intercede em nosso favor, como um defensor numa corte. Né, irmãos? Na Santa Ceia, quando a gente está em comunhão com o Senhor, né, entre os irmãos, assentado à mesa, nós lembramos a morte expiatória de Jesus no passado, nós vemos o que Jesus representa para nós no presente e no futuro, a esperança da igreja, que é a volta de Jesus. O hino da nossa harpa 482 diz assim: bendito Jesus, nós clamamos por ti, cercamos tua mesa, Senhor, por teu Paracleto, está falando do Espírito Santo, nos preside aqui. Então toda reunião, irmãos, o Espírito Santo tem que estar presente. Aleluias. Por isso que o apóstolo Paulo faz questão que o Espírito Santo esteja presente na vida dos irmãos em Éfeso. Daí eu termino o hino assim: vem enchermos do teu santo fervor. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele nos ensina a orar. Romanos 8:26 diz assim, eu vou ler aqui na versão do King James, né, dizendo assim: do mesmo modo, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. Olha que interessante. No entanto, o próprio Espírito, falando aqui do Espírito Santo, irmão, intercede por nós com gemidos impossíveis de ser expressos por meio de palavras. Então, irmãos, quando o crente ele se ajoelha na presença do Senhor, ele começa a buscar o nome do Senhor, nos momentos de aflição, momento de tribulação. Tem um hino que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, porque houve ali, irmãos, a inspiração do Espírito Santo. A palavra de Deus, irmão, é a inspiração plenária, porque o Espírito Santo está presente em todos os livros da Bíblia. É maravilhoso, irmão. O Espírito Santo, ele está na vida do crente. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo faz parte da sua vida. E quando ele vem falando aqui, o apóstolo inicia a oração ao Senhor com um pedido duplo. Primeiro, o poder do Espírito Santo no homem interior e a presença de Cristo nos corações do crente. Irmãos, homem interior é uma afirmação que está na palavra de Deus, que fala da presença da alma e do espírito, aquela parte imaterial, né, que nós não podemos ver. Na nossa declaração de fé, na página 79, ela nos dá uma definição do que significa o homem interior. Homem interior, praticamente tudo o que a Bíblia diz a respeito da alma, fala também sobre o espírito, pois ambos deixam o corpo por ocasião da morte e sobrevivem a ela. A alma e o espírito são substâncias espirituais, incorpóreas e invisíveis. Apesar dessas características comuns, são partes distintas, porém inseparáveis, são do lado da substância não física do ser humano, chamada de homem interior. Nós lemos aqui, Efésios 3,16. Então, irmãos, no interior do homem, irmãos, é que procede todas as obras da carne, por exemplo. Em Marcos capítulo 7, versículo 21, diz que no interior do homem procede as obras da carne. Por isso, irmão, o Espírito Santo tem que estar na vida do crente, tem que estar presente na vida do crente. 7:21 de Marcos vai nos falar exatamente sobre o interior do homem. Porque no interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios, o furtos, avarezas, maldades, o engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Todos esses males procedem de dentro do homem e contaminam o homem. Então, irmãos, como nós podemos vencer o homem interior, essas coisas que vêm tirar a comunhão da presença do Senhor? Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, nós vamos estudar isso aí. Enchei-vos do Espírito, aleluias. O crente, irmão, ele tá cheio, tem que estar cheio do Espírito Santo. Lá em Efésios 6, nós vamos estudar também, lá quando fala das armaduras do crente, diz assim: fortalecei-vos o Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Quando ele fala da armadura de Deus, irmãos, ele vem falando ali de todas as constituições da armadura. Eu acho interessante quando o apóstolo Paulo fala sobre a espada do Espírito, ele destaca, pastor Carius, que é a palavra de Deus, aleluias. Não tem outro jeito. Você quer ser abençoado por Deus, tem que obedecer a palavra de Deus.
Hoje nós vemos aí tantos modismos, tantas formas do homem tentar receber bênção do Senhor. Irmãos, é muito clara a palavra de Deus. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, aleluia, para que você possa vencer o inimigo. O inimigo está aí, irmãos, rodeando, querendo nos tragar, querendo derrubar o crente, tirar essa comunhão, para que o Espírito Santo apague na vida do crente. Mas aqui, irmãos, nós estamos aprendendo hoje, irmãos, que o Espírito Santo, ele é que nos fortalece, tem que estar presente na nossa vida. Paulo, ele ora a Deus, intercede a Deus, que o Espírito Santo nunca saia da vida dos irmãos em Éfeso, que era uma igreja abençoada, uma igreja cheia do poder do Senhor, aquela igreja que se expandiu na Ásia Menor. E ali, irmãos, Paulo pede que Deus, ele cada dia mais fortaleça a igreja, e a igreja permaneça com esse propósito. No tópico 1 vem falando também das riquezas da glória do Senhor. Quais são essas riquezas, irmãos? Quais são elas? Está lá em 1 Coríntios 2:9, diz que as coisas que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são a que Deus preparou para os que o amam. Aleluia, irmãos, essa palavra de Deus que está no nosso coração, o Espírito Santo, ele cada dia ele nos faz, irmãos, fortalecer no Senhor, nos renova, nos dá força. O mundo, irmãos, não conhece, o mundo olha para nós, acha até loucura, né? Porque a palavra da cruz, irmãos, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, aleluia, é o poder de Deus. Então essa lição vai nos falar, irmão, das ricas e ilimitadas bênçãos espirituais. Vou falar somente de uma para me terminar aqui, pastor Carius, é a paz. A paz que o crente sente, irmãos, o mundo não tem essa paz. A alegria que o crente sente, o mundo não consegue. Ele fica perguntando, como esse crente é tão feliz, como esse crente tem tanta paz? É que o Espírito Santo, irmãos, está presente no nosso coração. Quando você olha um crente abençoado, a luz do Espírito Santo irradia no seu olhar, na sua face, aleluia. Quando Moisés estava no Monte Sinai, quando ele desce do monte, o povo olha para Moisés, não consegue olhar, porque a glória de Deus era tão grande nos rostos de Moisés, ele precisou colocar um véu, porque a glória do Senhor estava na presença, estava diante de Moisés, na vida de Moisés. E assim, irmãos, quanto mais o crente está cheio do Espírito Santo, mais ele começa, irmãos, a contagiar. As pessoas olham nele e falam assim: eu quero ser que esse cristão, eu quero ser conforme ele, porque ele está cheio da glória de Deus. Romanos 5:1 diz assim: sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, aleluias. O hino 178 diz assim: paz, paz, gloriosa paz, desde que Cristo a minha alma salvou, tenho doce paz. Irmãos, que o Espírito Santo possa estar na nossa vida cada dia, presente na nossa vida, para que nós possamos a cada dia mais dar fruto, ganhar almas para o Senhor e fazer a vontade de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos irmãos, graças a Deus. Agora nós vamos ouvir o tópico 2 dessa escola bíblica. Vai ser ministrado aqui pelo nosso professor Sérgio Dubrisque. Eu peço que você fica mais um pouco aí com a gente, amém? Mais uma vez, a paz do Senhor, queridos irmãos e amigos, ouvintes dessa nossa aula de escola bíblica dominical, nesta tarde. Voltando a frisar, para quem está se conectando, ou se conectou, nós estamos na lição 10, intercessão pelos Efésios, intercessão do apóstolo Paulo, que foi o fundador da igreja ali na cidade de Éfeso. Ele está escrevendo naturalmente essa carta quando ele já está preso em Roma, mas ele envia a carta através dos irmãos, que ele também tinha ganhado para Jesus, e que foram visitá-lo em Roma. E aí ele faz a remessa dessa carta para ser lida na igreja de Éfeso e também em todas as outras igrejas, porque os estudiosos já esclarecem, as cartas do apóstolo Paulo eram direcionadas, a princípio, para aquela cidade, mas na verdade ele escreve com uma amplitude maior, para que ela seja repassada para as demais igrejas nas outras cidades, onde ele também abriu igrejas.
Irmãos, o tópico que o nosso irmão, professor Flávio, elucidou aqui de forma bastante sucinta e clara, ele falou sobre refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo, os propósitos da intercessão no poder do Espírito. Eu vou para o tópico 2, e que eu vou destacar a necessidade da igreja estar arraigada ou enraizada no amor de Deus. Essa ideia de enraizada, ou enraizados, para o cristão, destaca a ideia de solidez, quando o cristão está fundado no amor, solidez na fé, solidez nas suas atitudes. O texto áureo, irmãos, eu vou dar apenas uma repassada de uma ideia que o autor, ele tenta passar, que o apóstolo Paulo tenta passar para as igrejas. Por causa disso, está lá em Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Por causa disso me coloco de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Irmãos, é maravilhoso quando o apóstolo Paulo, ele toca nesse termo família, e ele diz que os céus e a terra são uma única família. Por quê? Porque eles estão unidos no nome de Jesus Cristo. É a ideia de que o nome de Jesus será exaltado acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, no céu, na terra, debaixo da terra, os demônios, todos têm que submeter à autoridade de Jesus Cristo. Portanto, a ideia de família, irmãos, é uma ideia também muito perspicaz do apóstolo Paulo, porque nós podemos aqui fazer uma reflexão. Quais são as duas principais características da família? As principais características da família, irmãos, e você, eu acho que vai concordar comigo, é o amor e principalmente a tolerância. Amor e tolerância, diferente da amizade, dos amigos. Porque as duas principais características do amigo é a própria amizade e a reciprocidade. Não existe amizade se não houver reciprocidade. Agora, o amor não precisa de reciprocidade. Por isso que você vai ver muitas vezes um filho que muitas vezes ele é ingrato para com o pai, para com a mãe, não obedece, e às vezes envereda por caminhos até perigosos, outros são presos, e a mãe e o pai estão sempre o defendendo. Por quê? Porque isso é amor, isso é família. Então Deus, Ele nos passa a ideia através da sua palavra, inspirando o apóstolo Paulo, de que os céus e a terra formam uma verdadeira família, família no amor, na compreensão, na unidade, e na tolerância, principalmente de nós, que somos falhos, enquanto estivermos nesse nosso corpo material. Irmãos, esse texto, ele é muito apropriado para hoje você aprender o que é exegese. Exegese, talvez uma palavra teológica, que muitos aí usam, e até tem medo, Às vezes a gente tem medo de uma palavra, porque nós não a conhecemos, mas nós podemos usar aqui uma exegese, fazermos uma exegese do texto bíblico. Ele é muito apropriado. O que significa exegese? É um breve comentário, uma dissertação, transcorrer uma apresentação da ideia do texto, só que fazendo o que com o texto? Interpretando ele minuciosamente, dividindo ele em partes, ou por ideia, ou destacando algumas palavras. Então o que a gente vai fazer aqui é pegar esse texto bíblico, que é a base da nossa lição de hoje, dos versículos 14 ao versículo 21, do versículo 14 ao versículo 21, nós podemos rapidamente aqui fazer uma ideia de um fluxo do que passou na mente de Paulo, e fazendo essa exegese, você vai perceber que o texto se torna mais claro para mim e para você. O texto começa lá, no tópico 1, que é o versículo 14,
o apóstolo Paulo diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual toda a família dos céus toma o nome. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo? Intercessão. A ideia aqui é a intercessão ou oração. Depois ele diz para. Então tem um motivo, um objetivo. Para que é a oração de Paulo? Para que sejais fortalecidos no poder. E o próximo versículo ainda é para. Então é para duas coisas a oração de Paulo: para que sejais fortalecidos no poder e para que Cristo habite no vosso coração. Então a oração de Paulo, a princípio, tem dois objetivos. O quê? O fortalecimento no poder e o quê? A fé, para que a fé habite no coração. Uma fé profunda, enraizada. Aí vem o próximo versículo, diz: a fim de que. Então, se alcançarmos o fortalecimento e alcançarmos a fé, dessa forma terá um resultado na nossa vida. Nós estaremos enraizados em amor, no amor de Jesus Cristo. Então, a preposição ali foi a fim de que. Então, estando enraizados, uma vez fortalecidos no poder, uma vez tendo fé, e como resultado disso, nós estamos enraizados no amor, então, nós estamos o quê? Agora, nós estamos preparados, depois disso tudo, o apóstolo Paulo está querendo dizer, preparados para compreender com perfeição, a real dimensão do amor de Cristo. Então, existe alguns passos a serem dados pelo cristão, para que ele possa ter uma compreensão perfeita da dimensão do amor. Porque o texto não fala dimensão, mas ele fala altura, largura, profundidade, comprimento. Tudo isso é para nós entrarmos na presença de Jesus e sentirmos o seu amor. E nós vamos perceber que esse amor, na verdade, ele não tem limite. Porque a largura do amor de Deus, sabemos, irmãos amados, é infinita. Da mesma forma o comprimento, da mesma forma a altura, e da mesma forma a profundidade. Mas quando nós avançamos, testando os limites desse amor, nós vamos perceber a amplitude dele, porque nós não vamos conseguir chegar ao fim. E isso o apóstolo Paulo, ele vai dizer no próximo versículo, no último versículo ali, desse fluxo de ideias, para que sejam cheios. Então é a conclusão, irmãos, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus, a totalidade de Deus. Aí, nós fizemos, irmãos, aqui a exegese já do texto. É só isso, irmão Sérgio, é só isso, é muito simples. Então agora nós podemos destacar, numa única palavra, este fluxo, e eu escolhi como a palavra-chave de cada versículo, o substantivo. A gente poderia ter pego um verbo, ou poderia ter pego uma preposição. O primeiro substantivo é a oração, a intercessão, oração. O segundo, fé. Fortalecimento no quê? Na fé. De forma que estamos enraizados no quê? No amor. Então, o fluxo da ideia de substantivos desse texto nos conduz à seguinte reflexão: oração, fé, amor. Uma vez tendo alcançado a fé e o amor através da oração, através da intercessão, nós poderemos compreender o quê? A dimensão desse amor. E a partir daí chegamos ao objetivo final de sermos o quê? Cheios de toda a plenitude. Então nós separamos aqui substantivos: oração, espírito, fortalecimento no espírito, fé, amor, a dimensão e a plenitude. Agora, completando, um pouquinho mais além a exegese do texto, nós vamos destacar agora o verbo e não o substantivo. É uma forma, irmãos, de você se aprofundar na palavra de Deus. É uma ferramenta que as escolas teológicas passam para os alunos, e isso ajuda, irmão, a elaboração até
de mensagens, quando você vai pregar em cima de um texto, né, fazer uma pregação expositiva, que é a pregação que você pega um texto e segue os versículos lendo. Então, destacando agora o verbo, já concluindo a nossa exegese, o texto vai apresentar o seguinte: interceder. Quem intercede? O apóstolo Paulo. Para o quê? Habitar. Quem habitar? A fé. A fé habitar no coração. Dessa forma, você vai estar enraizado. Para enraizar. Enraizar o quê? No amor. Ou no amor. Enraizar aonde? No amor. Então, interceder para fortalecer no Espírito, para habitar a fé no nosso coração, para enraizar no amor. Então, você poderá compreender, que é o próximo verbo, compreender o quê? A dimensão ampla do amor de Jesus Cristo. E por fim, encher de toda a plenitude. Então nós escolhemos aqui, irmãos, 6 verbos: interceder, fortalecer, habitar, enraizar, compreender e encher. O termo, nossos irmãos, que o apóstolo Paulo usa lá no versículo 17, para que Cristo habite no vosso coração. Irmãos, a Bíblia, ela está repleta, a Bíblia está repleta de termos, em quase toda a extensão dela, falando sobre o coração. O que é o coração? Para que você seja o amor de Jesus Cristo, habite pela fé no nosso coração. Coração é o nosso órgão, e todo o ser vivo, principalmente os seres vivos, os seres humanos, os animais, têm um coração, e o coração é responsável por bombear o sangue para o corpo. Agora, por que os estudiosos, os poetas, elegeram o coração? Porque quando você sente medo, o coração acelera. Quando você sente alegria, o coração acelera, mas ele acelera diferente. Quando você sente tristeza, o coração diminui. Então, a pessoa depressiva, os batimentos vão ser menores. E aqui, irmãos, os poetas, os estudiosos, elegeram o coração como o centro das emoções. Mas sabemos que no ser humano ele está ligado ao cérebro. E aí, o termo coração, ele amplifica a ideia do amor, que envolve toda a alma, incluindo o intelecto, o sentimento. Então, quando ele diz coração, ele está querendo envolver a plenitude do ser humano. Não somente o seu corpo, não somente a sua mente, não somente a sua alma, mas todo o ser. Dizem até que quando a decisão parte da mente, ela é dúbia e pode até ser enganosa. Mas a decisão, quando ela parte do coração, ela é mais verdadeira. Então, irmãos, a palavra coração, ela tem um significado que deve ser entendido, ele é figurativo na Bíblia, o tempo todo, e ele deve ser entendido como o centro da vida espiritual do cristão. Os termos atuais, usados na nossa sociedade atual, mas que não eram usados na época de Jesus, caráter, personalidade, mente, vontade, todos esses são termos modernos, estudados pela filosofia, pela psicologia, por outras áreas da ciência humana, antropologia. Esses termos são colocações modernas, que na verdade eles refletem uma pessoa, o ser humano. E na Bíblia, esses termos, eles são substituídos pela palavra coração, mas unificando todos eles num só. E aí, não existe nenhuma palavra mais perfeita de expressar a plenitude do ser humano como ser vivo, o coração. Ela é perfeita.
Irmãos, o objetivo geral da lição colocou lá, o autor colocou, aprender a eficácia da oração no fortalecimento da fé, né, na restauração, no crescimento espiritual da igreja de Cristo. Então, é o objetivo da nossa lição como um todo, a gente não pode perder esse foco, né? Eu estou aqui, nosso irmão Flávio tocou em alguns assuntos, de vez em quando há uma intersecção, mas ele tocou em assuntos, irmãos, com mais profundidade do que eu estou falando, em outros tópicos, em alguns que eu não toquei, e com certeza o pastor Cariús está aqui à minha direita, ele vai tocar em outros assuntos e tópicos, também bastante interessantes, e que vão fazer dessa aula, uma aula mais sublime, para nós, para todos nós, e para você na sua casa. O apóstolo Paulo, irmãos, ele apresentava a Deus a igreja que ele amava, a igreja de Éfeso. Mas podemos dizer que ele apresentava todas as igrejas, ou a igreja de Jesus Cristo, diante do Senhor. Porque ele, como apóstolo, esse termo apóstolo, ele se sentia responsável, além de ter fundado essas igrejas, de cuidar delas, de zelar por elas, para que elas crescessem de forma saudável, tanto que ele vai estar preso, está condenado, está aguardando o dia da execução da sua pena, ele será morto, mas enquanto ele está vivo, irmãos, ele está usando as suas energias para investir e para cuidar da igreja, porque ele era o verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo. E ele diz nas suas cartas que ele não recebeu de nenhum homem, ele recebeu direto de Jesus Cristo, e ele tinha consciência completa disso, porque ele teve encontro com Jesus no caminho da cidade de Damasco, como os irmãos já conhecem a história. Então ele nos mostra a oração intercessória, que está baseada no amor que temos uns pelos outros, nós como irmãos em Jesus Cristo. Quando isso é uma realidade para nós, quando esse amor é uma realidade para nós, a tristeza do nosso irmão, de cada um, o sofrimento dele, esse sofrimento ele nos toca, porque o amor faz isso, ele transfere o sofrimento do irmão para mim, e eu passo a sofrer pelo meu irmão. Se ele está triste, eu vou ficar triste, se ele está alegre, eu vou ficar alegre. Então, as dificuldades dele tomam o meu coração, e assim nós nos colocamos diante de Deus para apresentarmos, antes de apresentarmos as nossas causas, as causas dos nossos irmãos, porque elas são prioridade, irmão. Então, quando você estiver na sua casa, orando, ou mesmo na igreja, nós somos muito afoitos, às vezes, de querermos apresentar os nossos pedidos de oração. Deixe o seu para o final, os seus para o final. Coloque em primeiro lugar os pedidos do seu irmão. O amor, irmãos, aqui já concluindo as minhas palavras, ele não é um sentimento. Muitos autores, muitos poetas, eles refletem e até afirmam que o amor é um sentimento. O amor não é um sentimento, irmão. Não é, irmão Sérgio. Não é. O amor é uma ação. O sentimento, ele fica guardado lá. Mas o amor, ele é ação. O amor para com Deus e o amor para com o próximo são destacados por Jesus entre os 10 mandamentos. E diz, se você cumpriu os dois, o amor a Deus e o amor ao próximo, você cumpriu todos. E aí, Deus amou o mundo. Foi sentimento? Não. Deus, ele agiu. E o que ele fez? A sua ação foi dar o seu próprio filho para o mundo, em sacrifício. E o nosso desafio, o que daremos para Deus? O que nós daremos para Deus? Ou o que daremos para o próximo? Porque o amor implica em dar alguma coisa, ele é ação. Então nós nos envolveremos no projeto de Deus. O reino de Deus em ação. Missão integral, irmãos. Nós estamos pregando o evangelho, mas nós estamos ajudando os pobres com as nossas finanças, com esmolas, com oração, dando um copo d'água, como Jesus falou. E quem dá um copo de água a um profeta receberá um galardão de profeta. Irmãos, Deus nos abençoe nesta tarde, a todos nós. Agora eu retorno aqui a palavra ao coordenador, nosso pastor Adilson. Amém, irmãos.
Meus irmãos, nós estamos aqui no segundo tópico. Agora nós vamos finalizar essa EBD com a ministração do pastor Cariús, nesse terceiro tópico, que fala conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito mais do que pedimos. Amém? Pastor Cariús. Amém, irmãos. Dando continuidade, então, a essa lição de número 10, falando sobre a intercessão pelos Efésios, realizada pelo apóstolo Paulo, aí no seu capítulo de número 3 da carta aos Efésios, aonde ele, a partir do versículo 14, faz essa intercessão. E esse tópico que me foi posto para expor é o tópico de número 3, que vai falar sobre a bênção de Deus, excede o pensamento humano. E ela está exatamente na carta aos Efésios, né? No capítulo 3, a partir do verso 20 ao 21, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. É o final da oração de Paulo pelos Efésios. E ele traz então essa exposição para nós sobre a bênção de Deus, que excede ao pensamento humano. Quer dizer que Deus faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, e que Ele sempre vai ter a glória, porque a vitória pode ser minha, pode ser sua, a vitória é da igreja, mas a glória Deus não compartilha com ninguém, porque a glória sempre é dele. O primeiro subtópico desse terceiro tópico, ele vai falar sobre a dimensão das bênçãos divinas, né? A dimensão das bênçãos divinas significa que ele pode ultrapassar todos os nossos anseios e todos os nossos desejos. Nós sempre, quando pedimos alguma coisa ao Senhor, na oração de intercessão que foi colocado aqui pelo irmão Flávio, pelo irmão Sérgio, que me antecedeu, nós colocamos algo para o Senhor, intercedendo pelo próximo em nossas vidas, ou até mesmo por nós mesmos. Nós colocamos algo para Ele, para que Ele possa entrar com sua providência. Mas Deus é um Deus de surpresa, porque Ele é um Deus que nos surpreende, indo além daquilo que pedimos ou pensamos em que Ele poderia ir. A bênção, a palavra bênção, lá no seu original, é a palavra baracá. E como o irmão Sérgio disse aqui, quando falamos de coração, falamos na totalidade, na integralidade do nosso ser, não somente nesse órgão pulsante em nosso corpo, que pulsa o sangue para as nossas células e os nossos órgãos. Na verdade, falamos de coração, é a totalidade do nosso ser. A semelhança disso, a palavra baracá, ela quer dizer bênção total, a bênção integral, é bênção na totalidade das nossas vidas, é bênção no nosso interior, é bênção na nossa saúde, é bênção na nossa família, é bênção na igreja em que frequentamos, é bênção no local onde trabalhamos, é bênção nas nossas finanças, é bênção na totalidade do nosso ser, em todas as áreas da nossa vida. Essa é a baracá que Deus tem para cada um de nós. Então é necessário que, quando a gente busca da parte do Senhor ser manifestada a bênção dele em nossas vidas, numa área específica, ou na intercessão por alguém especificamente, é necessário que a gente entenda que a manifestação da bênção de Deus será sempre proporcional à nossa busca por Ele. Vou repetir para você entender e guardar. A manifestação da bênção de Deus será sempre proporcional à nossa busca por Ele.
Vou te explicar. A bênção de Deus, ela se manifesta quando nós buscamos mais a Ele de maneira abundante em nossas vidas. Quando buscamos pouco a Deus, essa bênção se manifesta de maneira pouca em nossas vidas. Então é necessário que a nossa busca, ela seja total, ela seja integral, para que a baracá de Deus, a bênção integral, se manifeste pela sua totalidade e plenitude em nossas vidas. Ou seja, a mente humana, irmãos, ela é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos que Deus tem para nós. Para que a gente possa compartilhar na sua palavra, eu quero ler aqui um texto que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 9, que é um texto bem conhecido, mas diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ou seja, o seu olho não viu, o seu ouvido ainda não ouviu, é aquilo que Deus tem preparado para você, muito além daquilo que você espera, é onde o Senhor quer te colocar. A Bíblia dá exemplos clássicos de pessoas que tiveram essa participação de Deus em suas vidas, da manifestação da bênção dele, e Deus foi além daquilo que elas estavam solicitando, que o coração delas almejavam naquele momento em nossas vidas. Nós vemos, por exemplo, a mulher samaritana, que ao encontrar-se com Jesus ali naquele poço de Samaria, ela buscava apenas buscar água para o seu sustento físico, saciar a sua sede humana e terrena, mas Deus foi além. Deus saciou a sede da alma dela, que buscava se saciar em coisas e lugares, em pessoas que não podiam, mas Deus trouxe a ela a saciedade da sede que todo ser humano tem, mas que somente Deus em Cristo pode preencher para a tua vida. Vemos, por exemplo, Zaqueu, que sai de casa, estatura pequena, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, porque era baixinho. Ele então sobe numa árvore, mas Jesus o surpreende. Ele procurava somente ver, mas Deus vai à casa dele, dorme na casa dele, faz aqui uma comunhão com ele e traz uma bênção total, uma bênção integral, não somente a vida de Zaqueu, mas também a toda a sua família, a ponto de Deus dizer assim: hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A dimensão das bênçãos divinas passam por isso que eu falei, e as bênçãos, na verdade, elas são impossíveis humanamente de se dimensionar, mas Deus sabe aquilo que é necessário ser acrescentado a cada tempo em nossas vidas, naquilo que é a vontade de Deus para nós. Buscamos muitas vezes bênçãos tão somente materiais, mas Deus deseja muito mais nos contemplar com suas bênçãos espirituais, e a seu tempo, na sua vontade, no seu momento para as nossas vidas. O cronos nosso vai se coincidindo com o kairos de Deus, no teu tempo pleno, e nós vamos sendo então abençoados por Ele a cada tempo, acrescentando o que é necessário em nossas vidas. O segundo subtópico desse terceiro tópico da lição vai falar do convite para a adoração. Paulo encerra este capítulo 3, no seu verso 21, com esse convite à adoração. A adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja, como Paulo fala, por Jesus Cristo em todas as gerações. Nos versículos anteriores, ele discorre, como aqui o irmão Sérgio, o irmão Flávio me antecedeu, sobre a boa nova do mistério revelado, da salvação em Cristo, das riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor, como o irmão Sérgio falou, de todas as bênçãos divinas que excedem
a compreensão humana que ele fala no versículo anterior, no verso 20. Além dessas bênçãos e das demais, a única coisa a ser acrescentada era o louvor a Deus. Em tudo devemos dar graças, porque Deus, Ele faz daquilo que muitas vezes para nós não parece o melhor, Ele torna aquilo para nós em bênção para as nossas vidas. É o Deus que torna maldição em bênção, o que é ruim em bom, aquilo que muitas vezes em perda em ganho. Isso é o Deus que nos surpreende. Por isso que a nossa mente humana é incapaz de compreender a dimensão daquilo que Deus tem para cada um de nós, excedendo ao nosso pedido e ao nosso pensamento que muitas vezes colocamos e temos diante do Senhor. Nós vemos que alguns personagens bíblicos, a ser abençoados por Deus em alguma área da sua vida, como por exemplo o cego Bartimeu, ao se encontrar com Jesus, estava à beira do caminho, Jesus passava em direção a Jericó, e eles então se encontram com Jesus ali, ele clama pela cura física dos seus olhos, e os seus olhos são curados, mas ele passou a seguir a Jesus, dando glórias a Deus. Aquela mulher da mão mirrada, ela também, ao ter o encontro com Jesus, teve o seu corpo físico curado, e ela passou a seguir a Jesus, dando glória a Deus. O glorificar a Deus é o papel de todo cristão. Muitos de nós, muitas vezes, não conseguimos entender, compreender e até mesmo perceber aquilo que Deus faz por nós a cada tempo e a cada momento em nossas vidas, e temos essa dificuldade de apresentar a Ele as nossas ações de graças, de apresentar a Ele o nosso louvor, de render a Ele a nossa gratidão, de render a Ele a todo tempo aquilo que Ele é digno, de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nosso Deus é digno da nossa adoração. O terceiro e último subtópico desse terceiro tópico, que vai falar sobre a bênção de Deus, que excede ao pensamento humano, ele vai falar sobre a glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue na sua oração, e ao orar, ele também está nos ensinando que Deus deve ser glorificado na igreja, em Cristo Jesus. Isso quer dizer que os atos de louvor glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da igreja. Vou repetir: os atos de louvor e glorificar ao Senhor, a Deus, fazem parte dos propósitos da igreja. Eu queria compartilhar convosco aqui um texto bíblico que se encontra na carta aos Efésios, mas lá no seu capítulo 1, alguns versículos. Versículo 6 diz assim a palavra do Senhor: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Quem é esse amado? Nosso Senhor. Ainda o versículo de número 12: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. E ainda o versículo 14: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Meu amado e minha amada, nós não fomos criados para outro propósito, a não ser o de glorificar a Deus. A glória é devida a Deus na igreja e como integrantes dela, nesse corpo místico de Cristo espiritual. Nós glorificamos a Deus por sermos igreja de Cristo nesta terra. A glória é devida a Ele. A igreja nunca terá a glória em si mesma, pois toda a glória ela é exclusivamente tributada a Deus, na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu ainda queria compartilhar com os irmãos
um texto que se encontra no livro de João, no capítulo 13 de João, nos versículos 31 e 32, que diz assim: tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Esta postura de adoração perdura por todas as gerações, para todo sempre, quando Paulo no verso 21 fala exatamente isso, para todo o sempre. Ou seja, Paulo, quando escreve isso, há quase 2000 anos atrás, ele estava falando à igreja de Éfeso, aos crentes constituídos naquela igreja, mas ele estava falando para todas as gerações futuras, que alcança a nossa que vive hoje, alcança as que viveram no passado e alcança aquelas que viverão no futuro, se Cristo, no tempo cronos, ainda tardar de buscar a sua igreja. Ou seja, a ousada intercessão de Paulo, ele fortalece a intenção dele, o objetivo dele era o fortalecimento da igreja. Isso era o objetivo de Paulo, ensinar a igreja que na oração de intercessão, nessa busca da glória dada ao Senhor, a igreja faria o seu papel no propósito de Deus que ela tem aqui na face da terra. Meu querido, eu quero apenas terminar essa parte desse terceiro tópico aqui, ilustrando algo que, de um grande pregador, conhecido mundialmente, que passou há pouco tempo para o Senhor, o Billy Graham, e ele, ao ser indagado uma certa vez, sobre como ele, um grande evangelista, pregador de multidões, se sentia após ter sido um instrumento de Deus para aquelas pessoas que o ouviam. E ele disse que, humanamente falando, muitas vezes o seu ego crescia, mas ele tinha uma estratégia que era colocar nos locais que, após ele se retirar daquele ambiente, aonde ele estava ministrando a palavra de Deus, sendo um instrumento de Deus, naquele lugar, ele pudesse voltar a ser aquilo que ele sempre foi, e o seu ego, que encheu-se muitas vezes pela vaidade humana, pudesse se esvaziar, e ele voltar novamente a entender e compreender que ele ali apenas era um instrumento do Senhor. Ele colocava pequenos bilhetes, pequenas frases, que diziam exatamente assim, em locais que ele viria a ver após sair daquele ambiente, seja no hotel, seja na sua própria Bíblia, seja na parte de trás do carro, onde ele estava no seu banco da frente, enfim, em locais que visivelmente ele bateria o olho ao sair daquele ambiente, e estava escrito exatamente assim: nunca se esqueça de onde foi que você saiu, nunca se esqueça quem foi que te tirou de lá, e nunca deixe de lembrar que a Deus é a glória. E ele, quando saía daquele lugar, ele lembrava de onde ele havia saído, ele lembrava que se ele estava naquele ambiente, foi Deus que tirou ele de lá. Ele sabia que a Deus seria tributada toda a glória. Isso fazia ele se esvaziar-se completamente da vaidade humana que pela natureza o carregava, e ele fazia aquilo, e ele saía sempre vitorioso. E todos nós conhecemos a história de Billy Graham, e sabemos que ele terminou os seus dias na presença de Deus, sendo um homem tido como um dos maiores evangelistas do século passado. Meus irmãos, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, e que você possa fazer como Paulo, orando e intercedendo uns pelos outros, intercedendo pela sua vida, intercedendo pela vida do seu próximo, pela sua casa, sua família, nunca se esquecendo que a sua primeira igreja é a sua casa, é a sua família. Pastoreie o seu lar,
pastoreie a sua casa, e você será com certeza uma pessoa vitoriosa e bem-sucedida. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Amém. Amém, meus amados irmãos, amigos. Já estamos quase finalizando. O nosso irmão Milton vai louvar o Senhor com mais um hino. Em seguida nós estaremos fazendo uma oração pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Fica mais um pouco aí com a gente, já estamos quase finalizando. Amém. Graças a Deus pela sua maravilhosa palavra, né? Em Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então devemos chegar com confiança, crendo que o Senhor é poderoso para fazer tudo muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, pois sem fé é impossível agradar ao Senhor. Creia de todo o teu coração. Graças a Deus. Toda glória, toda honra, todo louvor seja dado ao nome do Senhor. Creia na eterna promessa, Deus ainda é o mesmo ainda, Ele é. Creia, suas promessas não falham, passa tudo na vida, mas suas promessas não hão de falhar. Creia, Deus conhece tua vida, porque está abatida tua vida, se Deus é fiel. Creia, nem tudo está perdido. Para vencer desafios tu não estás só, tens um Deus. Creia que todo problema um Deus que resolve. Não há barreiras capazes de tua fé suplantar. Creia e receba a vitória e dá uma esperança. Creia nas suas promessas, Deus não falhará. Creia de todo o teu coração, as promessas do Senhor não falham. Tudo passa, mas as promessas do Senhor jamais passarão. Aleluia. Creia, tudo aqui é falível, mas até o impossível nosso Deus resolve, Ele quer. Creia, se tu estás vacilante, Deus está te olhando, te amando e fazendo aumentar tua fé. Creia, Deus é mais que este mundo, tem a chave que abre o caminho que leva ao céu. Creia, nem tudo está perdido. Para vencer desafios tu não estás só, tens um Deus. Creia que todo problema um Deus que resolve. Não há barreiras capazes de tua fé suplantar. Creia e receba a vitória e dá uma esperança. Creia nas suas promessas, Deus não falhará. Creia nas suas promessas, Deus não falhará. Creia nas suas promessas, Deus não falhará.
graças. Deus abençoe. Amém. Amém, meus queridos. Chegamos mais no final de uma escola bíblica. Eu quero agradecer de coração a tua presença, o teu compartilhamento. Eu te agradeço. Nesse momento nós vamos fazer uma oração. O pastor Cariús vai estar com essa incumbência, viu, pastor Cariús? Nós vamos orar uma oração específica pela nossa irmã Marta Magalhães. Ela está com problema de saúde, ela pediu para que o Senhor interceda, para que o Senhor estenda a sua mão. Após o pastor Cariús orar, nós estaremos finalizando essa escola bíblica. E também, pastor Cariús, lembrar também das famílias, dos lares, nesse momento que nós estamos atravessando. Amém. Oremos, irmãos. Pai querido, te louvamos e agradecemos a Ti por essa oportunidade que Tu nos concede de estarmos aqui, tendo essa escola bíblica online, ó Pai. Que Tu possa continuar abençoando cada um daqueles que se esforçaram por estar participando, ouvindo, para poder crescer, meu Pai, no Teu conhecimento e também na Tua graça. Te pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre cada vida, Senhor, em especial as vidas, ó Pai, que neste momento precisam, Senhor, da Tua intervenção, da Tua providência. Pai amado, te suplicamos, intercedendo diante de Ti, Senhor, para essa irmã, meu Pai, que precisa de uma intervenção na área de saúde física. Alcance-a, meu Pai amado, com a restauração, a restituição, Senhor, da sua saúde, ó Pai. Que pedimos também, Senhor, pelas vidas, Senhor, que estão nos nossos lares. Pai amado, que a Tua bênção possa as alcançar aonde quer que estejam, Senhor, nas suas casas, nos seus lares. Pai amado, concedendo a elas a bênção da proteção, a bênção da provisão, Senhor. Pai amado, queremos Te pedir por essa semana, Pai, que se inicia no dia de hoje, no transcorrer dela, Senhor, que as Tuas mãos abençoadoras permaneçam de contínuo sobre cada um de nós. É o que nós Te pedimos, Te agradecendo em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos então finalizando essa BD. Eu não deixaria aqui, eu não podia deixar de agradecer os nossos professores, pastor Cariús, Sérgio Dubrisky, irmão Milton, Flávio, que teve que sair um pouco antes, nossos irmãos da transmissão, Raquel, Robinho, Tom, Aziz, muito obrigado, que Deus abençoe vossas vidas, amém? Nosso irmão Tom, que é o Everton, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.